Boa noite então a todos. Como estamos em dificuldade de transmissão ao vivo, vamos fazer, E a nossa live, nossa palavra do Evangelho, palavra do Joana de Ângeles pelo vídeo, que a gente vai então depois também lutar para colocar aí para vocês. Então, iniciando o nosso encontro de hoje, vamos levantar e levar nosso pensamento até nosso Pai e agradecer por podermos estar juntos, agradecendo pela acolhida aqui na casa do nosso amigo Diodede, que estamos em Nova Canaã Paulista, sua esposa Isabel, e por estarmos vivendo momentos de muita paz, de muito amor. Por isso, Senhor, nosso Pai, nós os agradecemos pela graça da vida, agradecemos, sim, por todos nós, por nossas famílias, por todos que vêm a este lar abençoado, por todos que vieram, por todos que virão, que suas bênçãos estejam sempre neste local, harmonizando, trazendo a paz, a alegria e o amor. E agradecemos pelas nossas vidas, e que nos permitem estarmos juntos e ouvirmos o Evangelho, Joana de Ângeles, para o nosso próprio bem. Por isso, obrigado, Senhor, agora e sempre. E sim, amigos, conforme nós prometemos, Hoje nós estamos iniciando o nosso encontro e agradecendo então por mais uma vez podermos estar juntos. Isso que é importante, é fundamental para todos nós nesse nosso encontro 979. E nós vamos ter então o Evangelho falando dos fariseus e depois Joana de Ângeles ante a seara espírita. E vamos iniciar pelo Evangelho, então agradecendo sim e falando sobre os fariseus, porque sempre ouvimos falar no Evangelho de Jesus, sempre aparecem os fariseus. Quem eram esses fariseus na realidade? O que eles faziam? Vamos ver o que o Evangelho nos fala sobre isso. Fariseus, a tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, ou mais das vezes sobre os simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas ou das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nascerem diferentes seitas, cada uma das quais com o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como só podia acontecer. Entre essas seitas, a mais influente era dos fariseus, que teve por chefe Ridel, doutor judeu nascido na Babilônia. Sua origem remonta a 180 a 200 anos antes de Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, e esse último rei da Síria, que era Alexandre, deferiu honras e isso restituiu aos bens, porque na história sabemos que Jerusalém muitas vezes foi destruída, povo feito escravo, a gente sabe muito bem disso. Então, de sorte que os fariseus readquiriram o antigo poderio e conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época que se apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Naquela época depois se dispersaram pelo mundo até a conclusão, ou nós sabemos, do Estado de Israel, que existe até hoje, então bem recente. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigo dos inovadores. Sim, eles afetavam grande severidade de princípios, mas sobre as aparências de meticulosa devoção ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegar a seus fins do que como objeto de fé sincera. De virtude, nada possuíam além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí serem muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade,
e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Essa razão porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Então a gente percebe que os fariseus, que são muito citados na própria Bíblia, no Evangelho, todos os Evangelhos, eles eram vamos dizer, a classe dominante porque eles tinham o poder de conhecer toda a lei judaica e, como nós sabemos, se apropriavam muito disso e faziam disso até um meio de vida, enriqueciam. Até chegar aquele episódio que conhecemos de Jesus que mandou todo mundo que estava no templo, na nossa linguagem atual, passear, porque estavam fazendo do templo um antro de comércio. E o comércio na época era bastante comum mesmo. Então lá eles vendiam tudo aquilo que se poderia utilizar na religião, inclusive as ofertas de animais vivos que eram tão comuns. E sempre a gente encontra no Evangelho passagens em que ele fala dos fariseus. Muitas vezes até dizendo que eram verdadeiros daqueles túmulos caiados, bonitos por fora, brancos, mas por dentro absolutamente podres. Porque eles estavam ali vitimados, sim, pelo egoísmo, pela vaidade e por tudo aquilo que a própria religião judaica também condenava. Porque a gente sabe que as religiões, de uma maneira geral, todas elas têm por base o quê? O amor, a fraternidade, a solidariedade, e não era o que absolutamente acontecia. E a gente sabe da pobreza miserável mesmo que havia naquela época. Não se tinha esgoto, não se tinha isso, não se tinha nada. Trabalhava-se de manhã para se alimentar à tarde. Isso quando conseguiam o trabalho. E muita dificuldade, e os sacerdotes não ligavam muito, não. E célebre também a passagem da questão do samaritano, que nós vimos, samaritanos eram inimigos dos judeus, porque os samaritanos, eles simplesmente adotavam os livros de Moisés, 5 livros de Moisés, mas no decorrer do tempo, Moisés foi 1230 anos, por aí, antes de Cristo. No decorrer do tempo, os judeus foram colocando os seus livros, ensinamentos, e os samaritanos viviam brigados, fizeram até outro templo para não ter que ir até Jerusalém, como era a obrigação da doutrina judaica, e eles eram judeus, sim. E aquela célebre passagem, aquele caído, passou lá o sacerdote, passou o levita, e foi o samaritano que acolheu. Então, amigos, é exatamente isso. A questão é como que os fariseus, à época, se portavam. De frente a uma coisa, pregavam uma coisa, faziam outra. E a gente, hoje em dia, encontra muito disso por aí ainda, E pelo jeito a gente vai encontrar por um tempinho, tá? Então não é de se estranhar que a gente se depare com muitas situações assim. Tá bom? Então vamos agradecendo a vocês, que a gente tem realmente do Evangelho essa questão, e nós vamos falar na segunda-feira sobre outros aspectos, falar sobre essênios, falar sobre terapeutas, falar sobre os escribas, trazendo algumas informações sobre aquilo que nós vemos e lemos no Evangelho, nos 4 evangelistas, quando falam de todos esses. E às vezes a gente não tem noção do que realmente, como eles eram naquela época. Então, meus amigos, agradecendo sempre todos vocês, Joana de Ângeles traz para nós hoje o capítulo 48 do livro Espírito e Vida. E ela fala para nós ante a seara espírita. Vamos ver o que ela diz, que Joana de Ângeles sempre se lembra de nós e muitas vezes dá uns cutucões em nós, No campo espírita, há lugar para todas as modalidades de labor que se possa imaginar, para quem deseja atingir a paz com felicidade plena. A grande aspiração dos primeiros seguidores do cristianismo nascente agora se repete entre os adeptos do espiritismo, o cristianismo reinante. O espírita mantém vida pública em inalterável atuação produtiva. Não tem horas reservadas para auxílio, ajuda sempre. Não usa o tempo sem contemplação paralisante,
age com cansaço. Não transforma a oração em petição de auto-beneficiamento. Faz da prece meio de comunicação com o Senhor. Não confia, demorando-se em atitude morna e inoperante de espera inútil. Utiliza os valores do tempo e conquista mérito. Não relega aos anjos tutelares as tarefas que lhe competem. Crê no auxílio do céu, mas batalha nos deveres da terra. Não trabalha, não permuta com o Pai os valores do mundo em negociações ilícitas. Reconhece-se como devedor permanente do grande Criador e dá-lhe vida inteira. O espírita, repetimos, estuda e aprende. Em círculos de estudo, realiza cultura e, aprendendo, ilumina a mente. Ama e engrandece-se pelo trabalho. Na seara do bem, desenvolve e santifica o sentimento. Respeita no mundo o grande lar que o Senhor genitor erigiu e enobrece pela conduta reta o humilde lar que edifica para a felicidade da família. Difunde a suprema misericórdia em exórdios candentes e apaixonados e realiza discursos de amor em atos de misericórdia para com os infelizes. Acata as diretrizes das leis kármicas, com o que a vida o corrige e educa. E usa o perdão como medicamento valioso para quantos o ferem na existência física. Cumpre o dever da prece em conjunto no templo de edificações coletivas. E ora no segredo, e ora em segredo no silêncio da mente quando realiza, sofre ou é feliz. Presta culto de sublimação à sapiente causa e descobre em todos os anciãos a figura do Pai alquebrado, necessitando de braços que os amparem. O céu é o porto ansiosamente sonhado, e a terra é a escola de bênçãos preparatórias. Sabe que a fé, a demorar-se em êxtase, é improdutiva, porque tem em Jesus o mestre da ação incansável. Dedica-te assim, se buscas o campo espírita para a realização do autoaprimoramento, porquanto a felicidade prometida pelo amigo inconfundível não é daquele que a assalta, mas de quem sabe agir, permanecer e confiar nela. Então, a Joana de Ângeles falando para nós daquilo que podemos fazer, né? Daquilo que precisamos, na realidade, fazer e que sabemos que precisamos fazer. Uma das coisas é o conhecimento da própria doutrina, estudar. Muitos, né, têm dificuldade por isso, por aquilo, mas há grupos de estudo nas casas que podem e auxiliam muito. E então, mas o conhecimento da doutrina é fundamental nas suas nuances, naquilo que oferece de bom de esclarecimento, tirando as dúvidas. E mesmo quando eu estudo, às vezes a gente faz em casa, né, lendo os livros. Na dúvida, sempre a casa vai estar à disposição para esclarecer. Então, que não seja por falta de estudo, causa do conhecimento, né? De faltar ao conhecimento e saber da importância que é conhecer. Até porque, quando se é espírita, normalmente as pessoas, muitas têm, né, aquela coisa de falar, conversa com os espíritos, porque a Bíblia fala que dá para conversar, e que não sei o que, tantas outras religiões, né, têm o espiritismo como coisa de outro mundo. E não é. É o evangelho simplesmente explicado, e sim, o trabalho no auxílio aos nossos irmãos desencarnados, que precisam desse trabalho, que necessitam desse auxílio, porque tantas vezes estão perdidos no mundo espiritual, como nós poderemos ficar um tanto quanto perdidos quando passarmos ao mundo espiritual, e vai acontecer um dia ou outro a nossa passagem. Então o esclarecimento é básico, é fundamental e que leva à ajuda. E também, quando as outras pessoas se interessam para conhecer alguma coisa da doutrina espírita, aí você fala, não, eu sou espírita. Ah, mas o que acontece isso? Acontece mesmo? Pode acontecer?
Não vai fazer se não sabe um detalhe básico, às vezes simples da doutrina. O que vão pensar? Esse espírita é espírita, mas só de ir numa reunião pública lá e tomar passe, não sabe mais nada. É importante. Kardec no Evangelho diz: espíritas, orai, espíritas, vigiai, espíritas, instruí-vos. Não sou eu que estou falando, é o próprio Kardec no Evangelho quem diz isso. Então, tenhamos a vontade, tenhamos o ânimo, que é extremamente esclarecedor, e tenhamos atitudes absolutamente ativas como espíritas, auxiliando aqueles que necessitam. E começa tudo em casa, na família, naqueles que estão conosco, nas suas necessidades, no atendimento, no zelo, no amor. E que Deus nos abençoe nesta caminhada sempre, tá bom? Aniversariantes de hoje: Denise Marchetti, Santiago Simões, José Luiz Guedes, sempre conosco, Iliana Pereira Saldanha, também conhecida nossa, Rose Neves, também conhecida, Dalva Patrício. Para todos vocês, nosso abraço de todos nós, claro. Amanhã, Vani Conceição, Emanuele Varini, Galdelir Estradioto. Domingo, Marlene Pinto, Joelma Grangeiro, Manuel de Almeida, Ivonete Jesus de Oliveira, José Carlos, como a gente fala, não é? E esse que eu tenho aqui no meu Facebook, mas todos vocês têm seus familiares, têm seus amigos que aniversariam. Então, nesse momento que vamos iniciar, que é o momento da prece de encerramento, tragam a todos para o seu pensamento. Pensem positivamente para que sigam sempre o bom caminho, para que plantem boas sementes, porque a colheita vem de qualquer jeito. Se plantar boa, se plantar ruim, vem esta colheita. E os frutos precisam ser bons. Então, muito mais fácil sempre plantar e trilhar o bom caminho, que é o que pede. Não eu, nem o Evangelho, mas aquele que está lá em cima e o nosso Mestre Jesus, que veio trazer a palavra dele para todos nós. Parabéns, aquele abraço, coração para todos vocês aniversariantes, tá bom? E assim, amigos, vamos partindo para a nossa prece de encerramento, encerrando esse nosso encontro, né? Por vídeo diferente hoje, pelas condições, mas não tem importância. A vibração é a mesma, o acolhimento é o mesmo, o amor é o mesmo, e tudo aquilo que a gente pode fazer por amor ao próximo, vamos fazer. E nesse momento vamos unir nossos pensamentos, nossos corações, nossos sentimentos na prece ao nosso querido Pai Criador, pela intercessão dos bons espíritos que estão sempre a nos rodear junto conosco, mas precisamos também ter os bons pensamentos, as boas palavras, precisamos sim ter sempre também os bons atos. E eles vêm. E também pela intercessão do nosso querido Mestre Jesus. Então, vamos lá, fechando os olhos um pouquinho, né? Que Deus nos abençoe nesse momento. Aqueles que normalmente nós lemos, né? Nós lemos os nomes, mas estão em nossa mente. Tá? Estão em nossa mente. E estando em nossa mente, vamos mentalizar a todos eles, sim, mentalizar com muito carinho. E cada um de vocês, cada um de nós, neste momento e no início dessa melodia, vamos fechar nossos olhos, podendo estar tranquilos e tranquilizar corpo e mente para esse nosso colóquio com o nosso Pai Celestial. Tá bom? Então, vamos lá. Salve.
Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, querido Pai, nós reunidos, porque nos brindastes com sua misericórdia a vida, que nos permite estarmos juntos com muito amor, muito carinho. Unimos nossos pensamentos, sim, felizes, e vos louvamos e vos agradecemos. Agradecemos ao Mestre Jesus, que está sempre conosco, ao nosso lado, nos conduzindo, nos inspirando, e tantas vezes nos carregando em seus braços sem que sequer percebamos. Por isso, Pai, pedimos suas bênçãos, sim, para todos esses aniversariantes felizes, suas bênçãos para tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo nestes dias, sim, ao mundo, para enfrentar a dificuldade do dia a dia. Pedimos também suas bênçãos, amado Pai, a todos nossos entes queridos, familiares, amigos, que estiveram conosco em sua jornada, mas retornaram já ao plano espiritual. Enviamos a eles nossas preces e nossa alegria por termos compartilhado tanto. Abençoa a todos, Pai, que nesses dias estão também nos deixando. Nossos irmãos que aqui cumprem a sua jornada retornam ao plano espiritual. Abençoa a todos e o acolhimento sempre amoroso de todos nossos irmãos espirituais. E assim, nós, querido Pai, pedimos suas bênçãos a todos estes que mentalizamos, nossos amigos, familiares, que necessitam de suas bênçãos, que fortalecem o mundo físico, a vida física de todos, porque assim desejam continuar aqui, batalhando pela sua evolução moral, sua evolução espiritual. Por isso, abençoa todas as nossas famílias, famílias de todos os seus filhos, porque estamos juntos, com tantas dificuldades muitas vezes, porque sabemos de nossos compromissos anteriores e mesmo desta encarnação que concorrem à sua solução para a nossa evolução espiritual. Abençoa todos os seus filhos dispersos pelo mundo, tantos em sofrimento, muitas vezes motivados por orgulho, vaidade, presunção de nós próprios, com tantas guerras e injustiças. Abençoa a todos, Pai. Fortalece a todos que precisam do trabalho, aqueles que têm o seu trabalho, que o valorizem, e abençoa aqueles que nos dão o trabalho que dignifica todo o seu filho. Assim, pedimos ainda suas bênçãos para este planeta em que vivemos, e que tanto já magoamos, machucamos e precisamos restaurar o seu equilíbrio, a sua natureza, preservar a água importante para todos nós, para a vida de seus filhos. Auxilia-nos, amado Pai, e abençoa todos, jovens, crianças, esses que estão vindo ao mundo, que estão conosco pela árdua missão de transformar esse mundo num mundo melhor. Transformando esse mundo num mundo com mais respeito, amor, fraternidade, solidariedade, tolerância, indulgência, perdão, tantas coisas necessárias. Por isso, Pai, levamos a vós esta oração que nosso Mestre nos ensinou. E juntos mentalizamos e dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todos os males. E que assim seja. E assim vos pedimos, Pai, que teu amor, a tua paz, tua luz, tua misericórdia estejam sempre conosco, com todos os seus filhos. Estejam onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados, nesse mundo ou em qualquer uma de suas moradas pelo seu universo. Que suas bênçãos estejam sim harmonizando, equilibrando nossos corpos físicos, harmonizando nossas mentes, tranquilizando nosso corpo espiritual, para que, harmonizados, todos nós possamos trazer a luz, trazer a paz, o equilíbrio, a harmonia a todos os nossos lares. E assim vos agradecemos e pedimos suas bênçãos aos nossos anjos protetores, aos bons espíritos conosco que estão, e a todos os seus filhos, nossos irmãos, que ainda não encontraram o seu caminho, o caminho da luz, da paz e do amor, perdidos em si mesmo. Dai-lhes a força, a luz
e a fé. Assim, obrigado, Senhor. Obrigado, amado Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós. Por sua graça, amado Pai. Que assim seja para todos nós em sua luz, agora e sempre. Pois é, amigos queridos, e assim nós vamos encerrando também o nosso encontro de hoje, que levou sim o Evangelho, que levou um pouco da Joana de Ângeles, mas que acima de tudo levou o nosso carinho, o nosso amor ao nosso Pai, e o nosso compromisso conosco de estarmos cada dia melhores, lutarmos para vencer nossas imperfeições, quantas que nós temos, né? E batalhar pelo estudo, pelo aprendizado, e pelo trabalho para aqueles que estão conosco. Como sempre, começa em nossos lares e se distribui por todos aqueles a que nós conhecemos e por quem pudermos assim auxiliar. Agradecemos a todos vocês, vamos desejando um belíssimo final de semana, que Deus abençoe, não é? Estaremos segunda-feira sim, de volta com mais um encontro, mais um pouquinho do Joana de Ângeles, um pouquinho do Evangelho, um pouquinho de cada um de nós. Agradecemos mais uma vez aqui, Deodédio, a Dona Isabel, não é? Que nós estamos aqui maravilhosamente acolhidos. E sim, o amor vai sempre fazendo parte da existência de todos nós, torna tudo muito mais fácil. Obrigado, caros amigos, para vocês, então, uma linda noite, um bom descanso. E como nós sempre dizemos, né? Que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco em nossos lares, e os levemos onde quer que nós formos, porque recebemos de graça, e de graça vamos com muito carinho, muito amor distribuir. Linda noite para todos vocês, agradecido por mais uma vez estarmos juntos e até segunda-feira. Tchau!